Você por um acaso já ouviu falar do livro Encontro com Rama, do escritor britânico Arthur C. Clarke? Então, se você ouviu ou não, te convido para participar desse vídeo onde eu vou comentar sobre essa história de ficção científica. Fica aí que é logo depois da vinheta. Até já! Essa história do Arthur Clarke foi editada em 1973 e não é o seu primeiro romance. E antes de eu começar a falar sobre o livro em si, eu vou comentar um pouquinho sobre... Ele nasce em 1917 na Inglaterra e sempre, desde criança, se interessou por astronomia. Ele construía pequenos telescópios, ele gostava muito de ficar olhando as estrelas, o céu em geral, né? E ele, quando estoura a Segunda Guerra Mundial, ele vai participar da Real Força Aérea Britânica. Ele é convocado para tomar conta do setor destinado ao monitoramento dos céus via radares. E ele gosta muito, participa e consegue detectar vários aviões que entram no espaço aéreo inglês. Terminada a guerra, ele se dedica à astronomia. Só por curiosidade, o Arthur Clarke acabou sendo uma das pessoas que influenciou a criação de satélites para telecomunicações. Ele escreveu um artigo dando essa sugestão foi aceita e aí esses satélites que ficam numa rota geoestacionária passaram também a servirem para as telecomunicações. Até hoje, essa órbita em que esses satélites ficam é chamada, além de órbita geoestacionária, também de órbita Clarke. Uma outra contribuição, mesmo que involuntária, que ele deu, é que quando se descobriu um dinossauro na Austrália, deram o nome também de Clarke. Foi descoberto um meteoro que levou o nome de Clarke. Tal foi a sua importância para a questão científica e astronômica no mundo. Bom, ele começa a escrever em 1951 e em 1972 ele lança esse livro, O Encontro com Rama. Muitos o conhecem pelo seu livro mais famoso, que foi adaptado para o cinema pelo diretor Stanley Kubrick, que é 2001, Uma Odisseia no Espaço. Dito isso, vamos falar desse livro em si. Qual é a história? Primeiro, por que Rama? Em 2077, quando a história começa, quando o narrador começa a contar para a gente o que vai acontecer, ele diz que um grande meteoro de grandes proporções caiu no planeta Terra, chegando a atingir e matando milhares de pessoas nas cidades de Pádua e Verona, na Itália. A partir daí é criada uma Space Guard, ou seja, uma guarda espacial que tem o objetivo de monitorar todo o espaço para que isso não aconteça novamente. 50 anos depois, a Space Guard identifica algo nos céus indo em direção ao Sol. Começam-se a fazer várias pesquisas, a virar o telescópio na direção deste artefato, que acham que é um asteroide, e descobre que não é. Ele é muito grande, ele tem 50 quilômetros de extensão e vários quilômetros também de largura. E o ser humano fica curioso, quer saber que artefato é esse. Quando chega-se à conclusão de que ele não é um artefato natural, a curiosidade aumenta mais. É enviada a nave Endeavour, que estava próximo da onde esse artefato passava, que era próximo da órbita de Mercúrio, para fazer esta avaliação. Quem é o comandante dessa nave Endeavour? Capitão Norton. Nesse ponto, é bom a gente fazer uma relação, porque isso é colocado na história. O Capitão Norton, personagem, tem como ídolo James Cook, que foi um explorador, um capitão também, um cartógrafo do século XVIII. Ele foi o primeiro a fazer a circunnavegação na Nova Zelândia. E o Capitão Norton, ou seja, em 2130, tem ele como ídolo. Quando o Capitão Norton consegue
acoplar a sua nave a Endover, que foi também o nome do navio do James Cook, ele consegue, depois de passar várias portas, várias galerias, ele consegue entrar na espaçonave que eles dão o nome de Rama. E por que os seres humanos deram o nome de Rama? Porque eles já tinham colocado nomes em asteroide de vários deuses, tanto romanos como gregos, e não sobrava mais nenhum. Então, eles resolveram partir para o deus hindu Rama, que é um dos avatares do deus Vishnu, que, segundo conta a filosofia hindu, é um deus que foi um bom marido, um bom pai, um bom filho, um estudioso, ou seja, aquele iluminado e que fez tudo certo, que traçou um caminho certo e uma vida correta para si. Quando ele entra em Rama, ele percebe que não tem ninguém. Depois dele passar por várias portas, várias galerias, e ele chega a um grande salão que tem uma escada muito grande, são 8 quilômetros só de escada, e que Rama também é grande, como eu falei, tem 50 quilômetros, como se fosse uma cidade, um estado, de tão grande que é. E ele começa a fazer comparações com uma cidade da Terra. E conforme ele vai escalando e descobrindo o interior dessa espaçonave, ele percebe que existem cidades, algumas que lembram a Terra. E para essas cidades que ele encontra na parte sul, na parte leste de Rama, ele vai colocando o nome de cidades do planeta Terra, que ele coloca o nome de Nova York, Paris, Londres, Pequim, Roma e por aí vai. E ele começa a tentar fazer essa exploração. Só que ele tem pouco tempo para isso. Por quê? Porque como Rama está se dirigindo ao Sol para pegar justamente a sua órbita e a partir daí fazer a volta e ganhar força com a gravidade solar e sair do sistema solar e procurar outros planetas, outras galáxias, se a Endover continuar ali, vai acabar passando por um processo de derretimento e toda a tripulação da Endover, obviamente, vai morrer queimada, torrada. Nessa exploração, se no começo parece que tudo é estéril e que eles chegam a encontrar um mar congelado, com o passar do tempo a espaçonave ganha vida. E ao ganhar vida, ela vai mostrando os seus mistérios. E eu paro por aqui para não contar toda a história, é para vocês. O que eu posso dizer é que o livro pega a gente do começo até o fim, até a sua última página. Por quê? Porque você, desde o começo, quer saber que artefato é esse. Depois você descobre que não é um meteoro e nem um asteroide, você descobre que é uma espaçonave. E quando começa a exploração dessa espaçonave, você quer saber o que tem dentro dessa nave e as coisas vão sendo reveladas a cada capítulo. Não dá tempo de você ficar pensando no que aconteceu, porque cada capítulo é algo novo, ou seja, Rama vai cada vez mais surpreendendo você e surpreendendo, e o mistério vai crescendo e o leitor quer descobrir até chegar à última página. Depois que eu terminei de ler esse livro, eu soube que ele tem mais 3 livros que fazem uma quadrilogia. Mas, segundo eu li, nós podemos ler somente o Encontro com Rama e vai ser suficiente. Não vamos precisar continuar a série porque ele se fecha e ele se basta. Lógico, eu acredito que os próximos vão, obviamente, citar esse primeiro encontro. E, lógico, o livro fez tanto sucesso e foi tão aclamado que chegaram a fazer uma animação de como seria, pela descrição que o narrador nos faz, Rama por dentro. É um verdadeiro mundo onde tem edifícios, tem verde, tem oceano, como realmente é descrito para a gente. E num ângulo totalmente diferente, porque a espaçonave ela é um cilindro, como é mostrado aqui no livro. Olha só, isso é um cilindro, e é assim que ele é. Então você imagina você dentro de um cilindro que tem um céu,
que tem um sol, que são as luzes da própria espaçonave, que são tão fortes que parecem sol, e tem também água congelada para, acredito eu, isso não é dito de forma explícita no livro, mas para resfriar a própria espaçonave. E várias teorias durante o livro são ditas de por que existe Rama e quem são os ramanianos. Então, esse livro é assim recomendadíssimo. Eu não tinha muitas perspectivas, achei que fosse mais um livro de ficção científica, mas é assim uma aula de física, uma aula de astronomia e uma aula de história. Se você não leu, eu recomendo que você leia. E se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu like, não deixe de dar o seu joinha. Se não é inscrito no nosso canal, se inscreva, não custa nada para você. Um abraço e até um próximo vídeo. Até lá.